Vamos nos lembrar agora da Rosa também na nossa oração. Eu vou pedir para a Luciana, pode nos dirigir nessa oração de abertura, por favor. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos novamente para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Sempre muito bom poder estudar e entender e saber quais são os seus desígnios para as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos muito por esse grupo. Te pedimos agora, especialmente pela Rosa, ó Pai, esteja com ela, dando forças, dando sabedoria aos médicos e que ela possa se restabelecer o mais rápido possível, ó Pai. Amém. Sabemos o quanto é difícil esse tratamento, mas temos certeza que tu está à frente e está abençoando e fazendo tudo da melhor forma para nossa irmã, ó Pai. Amém, Senhor. Te pedimos agora pela Darlene, que vai nos conduzir nessa lição, que o Senhor esteja com ela, também abençoando, e que ela seja um instrumento do teu querer, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá aqui nosso tema de hoje, né? Uma igreja que investe no reino de Deus. A gente tem como texto bíblico base um capítulo todo de 2 Coríntios, embora de verdade sejam 2 capítulos que tratam dessa questão. O objetivo é, então, colocado já lá na lição, né? É reafirmar a importância de, como igreja, investir na expansão missionária. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, que aqui o objetivo é o foco no investimento na expansão missionária, tá? E há um pressuposto aqui, que aparece, na verdade, mais no texto lá do professor, de que ofertar e dar dízimos é um hábito da maturidade cristã. Olha, é um tema bem espinhoso para mim. Não foi tão fácil montar. Acho que não é para ninguém, né? Pergunta aí quem é que gostaria de dar uma aula sobre finanças na igreja. Não sei se muita gente ia gostar da ideia, né? Eu acabei montando, porque fiquei remoendo, né? Acabei montando, então, aí um quebra-cabeça com algumas ênfases, algumas ideias que foram me surgindo, né? Uma é entender um pouco melhor o texto base. Fiquei lendo várias coisas que eu fui encontrando de estudos e de comentários a respeito. A proximidade com o Dia de Ação de Graças me deu um certo alento para tratar desse tema também, né? Que é quinta-feira agora. E como a gente tem já uma tradição de refletir sobre ação de graças, então isso me deu um pouco de ânimo para encarar. Tem o contexto do texto mesmo, né, do texto bíblico lá, que acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho. Tem a questão da teologia da prosperidade, porque a gente acaba esbarrando nisso. Tem como é que o MAD e as outras áreas, né, regionais e nacionais e nacional da igreja tratam a questão das ofertas e dízimos, enfim, tem muita coisa aí que eu fui juntando e vou dar uma passada meio rápida em várias dessas questões e depois, quando a gente abrir, então, para a discussão, acho que fica um pouco melhor. Primeiro, né, só localizar Corinto, aqui a gente tem, né, a Grécia e tal, e aqui fica outra parte da Grécia ainda, e Corinto é, então, essa cidade bem aqui, tá vendo o pontinho vermelho aí? Nesse estreito, né? Ela tem esse estreito, mede 6 quilômetros só. Então, na época da Grécia Antiga, para não ter que fazer aquele contorno todo, né? Que seria esse contorno aqui em volta dessa outra quase ilha, né? Então, as pessoas paravam aqui com os barcos, né? Chegava aqui, parava aqui, e ou carregava, né, descarregava do barco e aí atravessava os 6 quilômetros e carregava outra vez o lado de cá para seguir viagem, ou dependendo do tamanho do barco, eles empurravam esses barcos, né, rolavam os barcos sobre
troncos, né? Como eles costumavam fazer antigamente. Então, por esses 6 quilômetros, eles empurravam. Hoje, claro, né, se construiu um canal, então, que atravessa esses 2 barcos. E como a gente tem o canal do Panamá, né? Então, a gente tem aqui também, então, com 6 quilômetros, com 24 metros de largura, de tal maneira que barcos muito grandes, né, precisam até de um barquinho para orientar a travessia, porque é bem estreitinho mesmo, né? 24 metros só de largura e 20 de profundidade. Então, os barcos hoje atravessam, né, esse canal, então, para ir de um lado para o outro, porque, caso contrário, teria que fazer uma viagem bem grande. Dá para a gente ver melhor aqui, agora, nesse mapa da segunda viagem do Paulo, né? Como é que é, tá vendo? Tem uma porção de outras ilhas aqui e tal. Então, antes eles tinham que dar essa volta toda aqui, que é um mar bem revolto, perigoso, né, e tal, e além de gastar muito mais tempo e tal. Bom, enfim, só para localizar um pouquinho a cidade de Corinto, para lembrar, então, que Corinto é uma cidade especial no sentido de que é uma cidade de comércio, né, ainda é, mas naquela época muito mais importante. Ela foi completamente destruída alguns anos antes de Cristo e depois reconstruída, e ela era uma cidade, como toda cidade comercial, que tinha muita gente rica, mas também muitos pobres, né? Havia uma mistura de culturas muito grande, e para lá tinham ido, entre tantas outras etnias e tal, né? Tinham ido também muitos hebreus, muitos judeus, inclusive judeus já cristãos, né? Para tentar a vida numa cidade mais rica, onde havia provavelmente mais oportunidade de trabalho e tal. Corinto foi... a igreja de Corinto, né? Foi fundada por Paulo. Ele teve lá no ano 50 até 51, né? Um texto lá de Atos conta que ele ficou 18 meses lá na cidade. No começo com muita dificuldade, mas depois ele encontrou a Áquila e Priscila, né? Que foram uma base importante lá na cidade de Corinto. Depois disso, então, Paulo visitou a cidade umas 2 ou 3 vezes, não dá para entender muito bem, às vezes, essas referências, né? Dos relatos bíblicos, e escreveu umas 4 ou 5 cartas. A gente tem 2 no nosso cânon, né, hoje, mas elas têm umas misturas ali, e então não fica muito claro, e inclusive, especialmente na segunda, o que é a nossa segunda carta aos Coríntios, né, escrita mais ou menos no ano 55, tem uma junção ali, né? Tem um trechinho pequeno, por exemplo, dentro entre os capítulos 1 e 7, tem um trechinho pequeno que alguns comentaristas dizem que provavelmente foi a primeira carta que o Paulo escreveu, né? E depois, então, tem o começo dessa carta, que seria a segunda carta. Haveria também uma outra carta muito complicada que o Paulo escreveu, que provavelmente está lá nos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios. Então, o pedaço que a gente está estudando hoje, que é o capítulo 9 sugerido, mas que eu estou dizendo, na verdade, o capítulo 8 também já começa esse assunto, que é o assunto da importância da oferta para ajudar os necessitados em Jerusalém, é meio que ali o recheio dessa junção de cartas, de temas diversos, né, que o Paulo reúne aqui. Provavelmente, esses capítulos 10 a 13 foram escritos antes dos capítulos 8 e 9, né? Só para a gente se orientar um pouquinho. Bom, chegamos no texto base, então, e aí, Luciana, por favor, lê então para a gente as 2 telas aqui, tá? São 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado.
Deixa eu fazer uma interferência, desculpe, Luciana. Acaia é esse distrito todo que reúne Corinto e reúne também a Macedônia, que é um pouquinho para cima. Deixa eu voltar aqui outra vez. Ó. Corinto, a Macedônia está aqui em cima, tá vendo? Na verdade, o Paulo estava promovendo uma grande campanha de arrecadação para ajudar pessoas pobres em Jerusalém, e essa região toda da Macedônia e Corinto estavam participando dessa grande coleta. Desculpe, Lu, agora eu não interrompo mais. Não, pode interromper. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Obrigada, Lu. É um texto daqueles que, se a gente está se propondo a ler a Bíblia no ano, né? A Luciana comentou outro dia que estava fazendo isso, né, Luciana? É um daqueles textos que a gente lê meio batido, porque parece que, né, enrosca, não é tão simples assim, meio emaranhado, né? Mas, enfim, eu selecionei aqui algumas frases da nossa lição, né? Algumas frases tanto da lição da parte do aluno como do professor, só para a gente contextualizar um pouquinho e entender um pouco. Vamos lá. O que estava acontecendo, então? O Paulo estava liderando, né, esse processo de arrecadação de uma coleta para ajudar as pessoas pobres, os irmãos pobres, né, os cristãos em Jerusalém. Jerusalém, vamos lembrar, né, estava vivendo um momento de convulsão social, né, logo depois de 63 tem a invasão e tudo isso, a revolta, né, a grande rebelião e tudo isso. Então, havia já um certo, provavelmente, né, uma discriminação em relação aos cristãos, já eram, de qualquer maneira, pessoas mais simples, né, e tudo isso, e diante das dificuldades, houve uns 2 ou 3 anos antes uma grande fome lá, provavelmente também algum problema com
talvez com colheita, sei lá. De qualquer maneira, havia um grupo de pobres, de necessitados entre os irmãos lá da igreja de Jerusalém. E o Paulo, então, lidera essa campanha com as outras igrejas que ele conhecia, que ele havia fundado e tudo isso, né? Solicitando que as pessoas participassem dessa colheita para que, então, eles pudessem suprir as necessidades desses irmãos lá. A igreja de Corinto era especialmente vista porque provavelmente tinha gente com alguma sobra financeira, digamos assim, né? Um pouco de folga financeira, vamos dizer assim melhor, mas também havia pessoas mais simples. De qualquer maneira, o que o Paulo vai insistindo, né, é que as pessoas aparentemente no ano anterior tinham se comprometido a participar, talvez com um determinado volume já, né, de contribuição, mas que parece que a coisa tinha amornado, até por questões ali de problemas doutrinários na igreja e tudo isso, então acho que o pessoal tinha arrefecido um pouco, e enquanto isso o Paulo continuou dizendo, olha, Corinto está ajudando, não sei o que e tal, motivando os macedônios para que contribuíssem assim como os coríntios estavam contribuindo. E aí ele sabe que os coríntios de repente pararam com o negócio, então ele escreve aí 2 capítulos nessa carta, né, insistindo que o pessoal voltasse a se organizar, agora que tinha acalmado um pouco mais aqueles problemas doutrinários lá, que eles, então, se preocupassem em manter o compromisso de ajuda para que não houvesse a necessidade tão grande lá do pessoal em Jerusalém. Então, eles tinham se comprometido em ajudar e estavam, de repente, com alguma dificuldade. E o Paulo insiste, então, né, que o projeto de oferta é uma expressão de amor. E ele lembra, então, que isso aproxima também as pessoas, né? Que as pessoas que recebem vão agradecer, vão conhecer um pouco mais do amor de Deus por conta da generosidade desses que estão contribuindo. O Paulo faz algumas advertências, né? Com relação a isso, para dar conforme a disposição do coração, para dar sem constrangimento e com alegria. Ficou sobrando aqui, preciso consertar isso. Mas então são essas 3, né? A disposição do coração, sem constrangimento, quer dizer, se você dá menos ou mais, não tem problema, né? Isso que ele estava dizendo, e que fosse com alegria. A doação torna-se testemunho de fé e aproxima quem doou e quem recebeu a oferta. É isso que o Paulo está afirmando também. Então, na construção aí de uma comunidade solidária, né? E aqui, como eu disse, né, o capítulo 8 também se reporta, ele introduz, na verdade, esse tema, e aqui tem, então, um versículo citado, né? Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Então, ele está colocando, né, que a graça de Deus se distribui de maneira igual entre as pessoas, de tal maneira que abundem elas em riqueza ou não, de riqueza material ou não, o mais importante é a generosidade que brota por conta desse amor de Deus, né? A graça que receberam foi deixar de olhar para si mesmos, ficar generosos e doar. A grande questão para mim é que eu acho que, assim, a lição pegou um viés, até no título, né, como o Luiz no começo de certa forma, criticou, né, o investir no reino de Deus. A questão, eu acho que na verdade, esta: como a gente se relaciona com o dinheiro, veja, né? O William Barclay, no comentário dele das cartas a diz assim, né? Por obrigação, para gratificar-se e ter a consciência tranquila, para ficar bem na comunidade, ganhar prestígio, ou sob a compulsão do amor. São essas possibilidades, né, quando a gente faz uma doação. E aí, então, eu trago outra vez uma frase lá do texto da lição. Dízimos e ofertas são formas de investimento no reino.
são também hábitos a serem cultivados como sinal de maturidade na fé. Essa questão do hábito a ser cultivado me pegou, eu fiquei remoendo um pouquinho essa ideia, porque eu achei curioso isso, né? A generosidade, ela brota, segundo o texto que o Paulo estava colocando aqui, em função da graça, do amor de Deus que a gente sente. E também da sensibilidade, claro, que a gente sente ao saber que tem um irmão passando necessidade. Essa é a generosidade que brota e faz com que a gente doe, né? Uma outra coisa parece que é esse hábito a ser cultivado de o que a palavra que está sendo usada aqui, né, que é investimento no reino. É um pouco assim, a consciência de que você tem responsabilidade, que isso precisa ser periódico, regular, frequente, né, para que então se possa fazer um planejamento e fazer a ação. Acho que são essas duas coisas que a gente precisa pensar quando a gente faz uma aula de escola dominical sobre a questão do dinheiro. Acho que, então, essas duas questões, né? Deixa eu repetir outra vez. É a generosidade que brota do amor, quando a gente sente o amor de Deus e a gente, então, quer, de maneira generosa, repartir também os nossos bens, assim como a gente se doa com outras coisas, né? Aquela coisa que o que nos toca o coração, né? E a outra coisa parece ser essa responsabilidade, esse hábito que vai ser cultivado e que é um sinal de maturidade dentro da comunidade de fé, o hábito de ofertar e de doar regularmente dentro da nossa igreja. É um pouco que a gente trabalha, né, Suzana, com as crianças, na história lá da moedinha todos os dias, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem o costume, né, e a Suzana zela muito por isso. Todas as crianças recebem o saquinho para dar oferta, a gente põe, a Suzana providencia a moedinha para quem não trouxe, para que todas elas tenham uma moedinha dentro do saquinho para colocar lá na cestinha e aí então agradecer. Porque é isso, de manter o hábito, né? Construir esse hábito da criança de que ofertar faz parte da nossa vida dentro da comunidade. Aí eu trago o gancho, então, do Dia de Ação de Graças, né? O enfoque que a gente sempre se preocupou de que, muitas vezes, no Dia de Ação de Graças, a gente corre o risco de comemorar, na verdade, o dia do sortudo, né? Daquele que agradece por tudo aquilo que tem, porque o outro não tem. Em comparação com o outro, então eu tenho, aí eu agradeço. Na verdade, a gente tenta trazer o pensamento do Dia de Ação de Graças para um reconhecimento de que nós dependemos uns dos outros. O fato de que a gente depende dos outros e que as coisas que eu tenho, portanto, não são propriedade exclusivamente minhas, porque elas chegaram às minhas mãos porque outras pessoas contribuíram com isso, gera gratidão. E que ninguém é autossuficiente, ou seja, ninguém é pobre demais para que não possa dar, e nem rico demais que não precise receber. A gratidão gera generosidade. Se o que eu tenho não é meu, eu posso e devo repartir. E a palavra é repartir, redistribuir. Isso significa também, então, reconhecer as injustiças na distribuição e dar com consciência. Voltando a 2 Coríntios lá, eu pego então outra vez do capítulo 8, esses dois versículos, para que haja igualdade. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Isso lembra um pouquinho a referência lá ao maná, né, do tempo da peregrinação lá, do Êxodo, que era o maná suficiente para um dia só, né? Então, mesmo quando você colhe muito, não vai ser demais porque você está distribuindo. E se você colhe pouco, não vai fazer falta porque outros que tiveram a mais vão distribuir e a gente então providencia com isso, né, contribui para que haja igualdade. Como é que a gente reage a esse texto, né? Aí me vem algumas coisas também, né? Aquela frase do Wesley, né? Ganhe tudo que puder
economize tudo que puder, doe tudo que puder. Essa frase é usada também de maneira errada quando a gente quer, né? Mas eu acho que ela tem a essência da própria vida do Wesley, né? Do que a gente conhece da biografia dele. E acho que tem um conceito aí com relação a consumismo, por exemplo, não é? Na ideia de economizar, né? Tudo. Tem um pouco de ideia de consumismo, de haver a consciência de que eu não preciso de todas as coisas que me são oferecidas, portanto, eu vou me concentrar naquelas que eu de fato preciso, de tal maneira que eu possa doar mais, né? Não é para eu guardar para mim, mas é para que eu possa doar mais, eu posso economizar consumindo conscientemente. Por trás de um egoísmo disfarçado de crítica e reflexão, muitos membros não contribuem mais com seus dons e suas finanças. É muito confortável, no certo sentido, a gente dizer, mas o pessoal gasta mal porque onde se viu fazer isso e aquilo, e aí a gente se acomoda e não doa, porque a gente tem críticas a respeito disso. Mas a gente pode depois voltar nesse assunto. A Igreja Metodista tem uma pastoral sobre o dízimo, né? E uma das frases dessa pastoral é: a doutrina da contribuição cristã não se esgota no dízimo, mas supõe muito mais. Nossos bens, nossos dons, nosso tempo, nossa maneira de pensar, enfim, tudo deve ser depositado no altar. A gente tenta sempre se lembrar disso quando ora agradecendo pelas ofertas, né? Lembrando que a gente só fez um pedaço da entrega quando a gente entrega o dinheiro, né? Na catedral, hoje, nós temos 400 membros arrolados e só 50 deles contribuem regularmente. Eu tive conversando com o Pedro, então, essa semana, para ter um pouco mais de ideia sobre como é que a coisa anda na nossa comunidade, né? Trazendo outra vez o texto de 2 Coríntios 8, tem 2 versículos ali, né? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo, fazendo essa coleta, ele se distribuía muito entre as pessoas, se ajudava, né, de outras pessoas participando. A própria carta de 2 Coríntios foi levada por 3 ou 4 pessoas para a comunidade de Corinto, que iam, então, também ajudar a supervisionar, arrecadar, contribuir. E quando essa oferta, finalmente, depois de recolhida, foi entregue lá em Jerusalém, mesma coisa, o Paulo foi com várias pessoas para ajudar, não só para proteger o dinheiro, né, carregar um volume de sei lá quanto que foi, mas, enfim, estavam levando um dinheiro considerável, né, não só para proteção, mas também para supervisionar essa entrega e tal que foi feita lá. O texto nosso também fala sobre decisões consensuais sobre o destino da arrecadação. O que se arrecada na igreja, você gasta em despesas internas, né? Despesas com as pessoas, né? Salários e tudo mais, com a manutenção do prédio, das despesas de manutenção, enfim, e o consumo diário, né? Papel e todas essas outras coisas que a gente consome na igreja, afinal. As despesas também devem, a arrecadação também deve cobrir as ações de ação social da igreja, né? As necessidades das pessoas que estão precisando mais. Devem cobrir também as despesas com a própria missão, e ainda o sustento da estrutura regional e nacional, que aí são os compromissos aí das igrejas, né? O Pedro, nosso tesoureiro, já de alguns anos, ele me disse que a arrecadação tinha diminuído muito. A gente sabe que a situação estava muito complicada. Nos últimos 2 anos, a coisa foi muito séria. Por vários motivos, né? Algumas pessoas deixaram de frequentar a igreja, pessoas que mudaram a sua própria situação financeira e com isso estão ajudando menos, enfim, por uma série de razões, a arrecadação diminuiu muito e por conta disso despesas tiveram que ser cortadas. E aí ele me contou que este ano
assim, contraditoriamente, né, num ano complicado e tudo isso, eles conseguiram acertar um pouco as coisas com relação à arrecadação, porque essas despesas foram cortadas e hoje, então, conseguiram, embora a arrecadação não tenha aumentado, apesar que aumentou um pouquinho, ele falou, curiosamente, as pessoas acabaram contribuindo um pouco melhor comparado com o ano passado, por exemplo. E as dívidas que se tinha com a região estão negociadas agora, numa perspectiva de que seja possível resolver isso também, que era uma outra pendência. A grande questão que a gente tem em relação a isso é a arrecadação diminuiu e as despesas tiveram que ser cortadas. Com que critérios foram cortadas? Quais as despesas que foram cortadas, né? A gente sabe, por exemplo, né, nós somos entre membros da igreja aqui, que a Laurilene está sem receber este ano todo, né? Ela abriu mão, diante da situação, né? Ela abriu mão dos honorários dela este ano todo. A gente está sem secretária na igreja e não tem nenhuma possibilidade no momento de que se volte a pagar. Nós estamos sem uma funcionária de limpeza e manutenção do prédio constante, né? A gente tem só uma faxineira lá 2 vezes na semana, me parece, agora, enfim. Nós estamos com uma estrutura que foi apertando, foi sacrificando pessoas, né? E sacrificando o nosso serviço, o que a gente precisa de fato também. O que o Pedro argumentou comigo até é que ele acha que a estrutura da nossa igreja era muito grande, muito pesada e muito cara para o tipo de comunidade que nós temos. Visão do nosso tesoureiro, que deve passar também muito aperto no final de cada mês para pagar as contas, né? O Pedro é uma pessoa bastante dedicada, eu acho, muito sincera nas coisas que faz, mas ele tem essa visão que um tesoureiro eu acho que precisa ter, né? De enxergar realmente a responsabilidade dele, que é manter as contas em ordem. Palavra de filha de ex-tesoureiro da igreja. Deixa eu dar uma pincelada também na questão da teologia da prosperidade, que é uma teologia de prosperidade solitária, né? Para a teologia da prosperidade, a gente doa porque tem medo de ser castigado por Deus, né? Vai negociando com Deus porque tem uma expectativa de retorno. Quem tem fé é próspero financeiramente, é saudável e feliz, porque é filho do dono. E a pobreza é demoníaca. Esses são os pressupostos, né, da teologia da prosperidade. Estimula, sim, a competitividade entre as pessoas. Está comprometida em satisfazer os desejos da sua clientela e não em propagar doutrinas ou tradições históricas. E está centrada no ser humano mais do que em Deus. A igreja que vai por esse caminho da teologia da prosperidade, mesmo quando ela não está assumida publicamente, né? Mas no fundo está aí, e por isso a gente tem muitas igrejas metodistas, né, que estão nessa também. Ela não está preocupada em exortar aqueles que têm em abundância para compartilhar com os irmãos mais pobres. A questão ali de ser filho do dono é uma questão individual, e eu não me preocupo com o outro, né, que está com dificuldade. A própria igreja também não está disposta a compartilhar seus próprios bens para promover vida digna para os seus fiéis. Um pouquinho disso a gente tem esparramado em todas as igrejas, na verdade, quando falam da sua necessidade financeira, né? Seja para remunerar os seus pastores, seja para construir templos mais bonitos, seja para atender necessidades mesmo dos irmãos. A questão é que a prosperidade, né, ela acaba sendo uma vitrine muito boa para as igrejas crescerem também. E a gente sabe que essa é uma das coisas que se busca muito. Para resumir aqui, eu estou colocando, então,
que esse tema da doação, ela tem uma questão de conceito de justiça social, que acho que é isso que fica no final de estudar uma lição como essa. O versículo, cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E essa figurinha, na verdade, lá do menininho que trouxe os pães e os peixes poucos que ele tinha e colocou na mão de Jesus na multiplicação, acho que essas duas ideias casam perfeitamente naquilo que a gente está tentando trabalhar para deixar um pouco, né, aqui como referência para esse estudo. A questão de doar, ela tem que estar envolvida num conceito de promoção de igualdade. O que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. E coloquei aqui para lembrar a música que a gente gosta de cantar lá com as crianças também, né? O menino deu pouquinho, mas deu tudo que tinha para dar. E se repartirmos, para ninguém vai faltar. Lembrando que a revista tenta motivar, como fala oficial da Igreja Metodista, né? Tenta motivar também as pessoas a financiarem a missão. Uma coisa da estrutura da igreja. Enquanto que o texto bíblico estava citado, né, tomado como texto base, está falando de coleta, de doação para necessitados. E como eu estava colocando lá no começo, para mim são duas vertentes dessa questão. Uma que brota espontânea da generosidade, da alegria e tudo isso, e a outra que, sim, depende de cultivo, de um hábito, de responsabilidade, de maturidade, de pertencer a uma comunidade. Como é que a gente liga bem as duas coisas? Acho que essa que é a questão que a gente tem aí para encerrar agora, abrindo o debate, né? Eu trago aqui para encerrar mesmo, primeiro essa questão de que como é que você administra na perspectiva do reino de Deus, né? Lembrar dessa música do Marasquim. Eu já conhecia essa música quando, assim, mas era muito nova ainda, né? Quando houve um congresso de jovens em Esteio, né, Luiz? Foi quando a gente se encontrou essa música. Ela ainda era muito nova, pouco conhecida, e os organizadores do congresso prepararam numa das refeições, o refeitório, quando a gente chegou, né, sabe como é que é, né, congresso de jovens, e todo mundo chega lá? No refeitório havia a comida distribuída nas mesas, mesa sim, mesa não. E então a gente cantou essa música e foi um momento bastante emocionante no sentido de nos confrontar com a realidade da injusta refeição, né, a que se refere a letra do Jaci Marasquim. Aí a gente teve, então, que administrar a distribuição da comida naquele dia para a mesa que tinha com a mesa que não tinha comida. Foi uma coisa muito significativa. Não sei se você estava participando da organização do congresso, acho que sim, né, Luiz? E não? Mas, enfim, acho que é isso. A nossa conspiração por um mundo mais igual tem a ver com a nossa distribuição mais igualitária também dos nossos bens. E essa consciência, ela tem que perpassar tudo de verdade, né? Tem que perpassar nossa sensibilidade com a urgência da doação aqui, né, de alguém que bate na porta, mas ela tem que também, de alguma maneira, perpassar o compromisso da gente com as instituições, porque se 50 pessoas estão doando na igreja, aqui na catedral, esse é o orçamento, né, com o que se pode contar para fazer qualquer coisa na igreja.
por outro lado, tem o nosso compromisso também de estar de olho no MAD, né, como eu coloquei ali, no sentido de providenciar que essa administração tenha de fato, esteja de fato atendendo às prioridades, às perspectivas aí do Reino de Deus. Liçãozinha complicada, viu? E por isso eu abro aí agora para a gente se ajudar. Então, está aberto aí o debate, né? Para quem quiser dar a sua contribuição aí, ou discutir algum aspecto que a Darlene nos trouxe, né? Então, você pode abrir seu microfone. Quem quiser falar, pode se apresentar. Eu? Vamos lá. Só uma coisinha, eu acho que entrou nas igrejas aí da meritocracia. O irmão que não tem é porque ele não merece. Ele não merece ou porque ele não tem fé, ou porque é preguiçoso. Aí a gente tem um monte de coisas para justificar isso e achar que eu tenho porque eu sou melhor, porque eu mereço, e ele não merece, portanto... e outra coisa também que não entendi ainda é porque que eu não sou comunista, mas nem sei se eu sou também, se eu não sou, mas de qualquer forma, o lema principal do comunismo é quem tem contribui com o que tem, mas a frase não é exatamente isso, mas é quem tem contribui com o que tem e quem precisa recebe o que precisa. Esse não é um lema nosso também, não é da igreja também? Não deveria ser assim para nós também? E a gente não vê isso, né? Existe uma aversão tão grande ao comunismo, mas se entendesse exatamente o que é, talvez não teríamos tanta aversão. Seria isso. Desculpem aí que eu tô caçando mosquito aqui. Mais alguém? Edivaldo? Tá bom. Eu queria dizer assim, Darlene, eu acho que essa lição que você apresenta, e você apresenta assim com uma propriedade muito grande, e ao apresentar com uma boa propriedade, você põe um problema, que eu acho que nós temos que considerar isso, né? E que depois a Ivoneta, ela adianta uma questão. Então, eu queria fazer uma reflexão, pegando a perspectiva que a Darlene põe e o que a Ivonete sinaliza para a gente pensar. Eu diria assim, ó, essa sua exposição, ela é a exposição de um tema, dentre todos os temas que a gente tem visto na revista, eu acho que muito fundamental e essencial. Então, eu queria tentar pensar assim, a partir do que você expôs. Assim, primeira questão, essa problemática toda que perpassa e toma o tema da economia, acho que tem que ser entendido no horizonte do que se entendia por economia no mundo antigo. A gente está longe dessa ideia de prosperidade que nós temos hoje. Não tem nada a ver, né? E na Idade Média também é uma outra compreensão quando se põe o tema da economia, porque passa pela questão da usura, né? Do acúmulo, etc. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer assim, que o capitalismo moderno, ele se apropria de toda essa linguagem judaica cristã. Esse que é o problema. Né? Quer dizer, Paulo não está com a mentalidade burguesa capitalista, que é a nossa mentalidade, nem os medievais. Então, nesse sentido, quem é que no mundo contemporâneo vai flagrar muito bem essa questão que tem a ver com o que a Ivonete coloca? Né? Vão ser 3 grandes pensadores do século XIX, que é Proudhon, Marx e Max Weber. Eles vão pegar o problema da economia. E, nesse sentido, o projeto do socialismo, do comunismo e do anarquismo,
né? São projetos que têm o mesmo tronco comum, e Ivonete tem razão, está em Atos dos Apóstolos. Não havia necessidade entre eles, pois se punha tudo em comum. Então, veja, o projeto socialista, o projeto comunista e o projeto anarquista é um projeto de crítica ao capitalismo que se apropria da linguagem judaico-cristã. O capitalismo se apropriou dessa linguagem. E aqui, então, faz sentido, por exemplo, uma máxima de Walter Benjamin, que ele diz assim: o capitalismo é uma religião. Só que é uma religião sem dogma, né? Por quê? Porque a questão do capitalismo tem, por questão de fundo, o consumo e o lucro. Então, o mundo medieval não está tomado pelo lucro e pelo consumo. O mundo antigo não está tomado pelo lucro e pelo consumo. Então, quando se fala em prosperidade no texto bíblico, quando se fala em prosperidade no mundo antigo e medieval, não tem nada a ver, parece-me, com a prosperidade do mundo capitalista. Eu diria assim, no mundo capitalista, as igrejas, elas se tornam embutidas nessa lógica também. Por isso que essa lição assusta. O Luiz pega bem isso no início, na fala dele. Esse é o sintoma que nos pega. E por isso que assusta você e assusta a todos nós, né? Mexer nessa questão. Só que esse debate é um debate de como nós nos movemos no ethos do capitalismo. Então, os conceitos do capitalismo, né? Quer dizer, são conceitos apropriados do mundo da tradição judaico-cristã. Ou seja, o capitalismo ele está desenhado pela linguagem toda do cristianismo. Essa que é a questão. O capitalismo embute para dentro de si a linguagem do cristianismo. E aí fica uma coisa idêntica à outra, e na verdade não é. Então, o que é a economia no mundo medieval? Não tem nada a ver com a economia de mercado como nós entendemos. Embora haja mercado, embora haja dinheiro, embora haja comércio, etc, 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 etc. No mundo antigo também. Então, eu acho que aqui nós precisaríamos dessas mediações desses pensadores. E eu acho que quem nos ajuda a avançar nesse debate é o Franz Rinklammert, que é um alemão economista, que mora em Costa Rica, junto com Asman, que vão escrever duas obras fundamentais, As Armas Ideológicas da Morte e uma relação de teologia e economia, se inspirando-se em Walter Benjamin, no sentido de que o capitalismo se apropria dos valores da tradição judaico-cristã. Esse é o grande problema. O cristianismo está embutido na fórmula do capitalismo. Agora, aqui tem uma questão que a gente tem que entender. O capitalismo, quando nasce, né, ele já começa a se desenvolver na Idade Média, lá no século XI, mas ele ganha força no século XVI, daí para frente, depois com a Revolução Industrial, no XIX. Mas, no início, o projeto do capitalismo era uma distribuição da riqueza, né? Aquelas pessoas que não tinham, na verdade. Agora, a gente tem que entender essa lógica do capitalismo que vai se tornando uma lógica da acumulação. Então, por isso que nós hoje temos dificuldade, por um lado, mas, por outro lado, é verdade que muitas igrejas, elas surfam, né, nas ondas do capitalismo, e elas se enriquecem. Vejam os projetos das igrejas neopentecostais, sem ofendê-las. Né? Isso ficou embutido dentro da nossa existência. Né? Então, eu diria assim, que a sua exposição está precisa, ela está perfeita. E o problema que você põe é o problema que nós todos temos que enfrentar. Ou seja, como estando no capitalismo, nós não entrarmos nessas armadilhas do campo semântico do capitalismo. E, sob esse ponto de vista, o projeto do anarquismo, o projeto do socialismo, o projeto do comunismo são projetos que se colocam contra a barbárie do capitalismo, né? E que, por alguma razão, também a esquerda vai se melando aí nesse meio de campo. Mas nós temos que preservar esses valores, essas diferenças todas, né? Ou seja, uma pessoa de esquerda, seja ela socialista, anarquista ou comunista,
ela tem que ter uma mesma ascese que um cristão, né? No mundo capitalista, no sentido de não ser guiado pelo acúmulo, não ser guiado pelo consumo. E essa é uma briga que nós travamos com a gente mesmo, e que nós travamos no nosso contexto. Então, eu queria, assim, fazer esse aceno no sentido de que o que você põe implica numa lógica de entendermos a dinâmica do capitalismo. E as nossas igrejas, elas, na verdade, patinam nesse processo. Porque, às vezes, a gente fala sem pensar, sem dar conta, linguagens que se identificam, que é do cristianismo, que é do judaísmo, mas que se identificam com o campo semântico do capitalismo. Então, parece que, nesse sentido, Walter Benjamin ele flagra muito bem no sentido de que o capitalismo é uma religião sem dogma, cujo Deus é o capital, cujos deuses são as mercadorias, etc, etc, etc. Por isso que, nesse aspecto, Proudhon, que está no campo do anarquismo, Marx, no campo do comunismo, e Weber, que está fazendo uma crítica, né? E aí a gente precisaria retomar a obra de Weber, que é o espírito protestante e o espírito do capitalismo. Porque aí ele vai fazer uma leitura onde o metodismo, Wesley, Lutero, Calvino, vai entrar nessa jogada, e nós precisaríamos reler essa obra para tentar entender o seguinte: esse não era o projeto de Wesley, esse não era o projeto de Lutero. O projeto de Wesley, de Lutero, é um outro projeto, que não da defesa do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, Lutero, Calvino, Wesley são homens modernos do mundo capitalista. E essas coisas estão muito próximas, né? E elas se misturam. E aí a gente acaba fazendo essa confusão toda. Então, eu não sei se por aí não há uma chave. Eu queria, assim, mostrar o seguinte: a sua fala, a exposição desse tema é central e decisivo para nós repensarmos o projeto de como investir o reino num mundo que é regido pela lógica do mercado e do consumo, etc, etc. Esse é o nosso drama. Os medievais talvez não vivessem o drama desse jeito. Nem Paulo, talvez, no seu tempo, vivesse esse drama. Ou seja, doar, distribuir por causa dos pobres, esse é o projeto do cristianismo. É disso que nós não podemos abrir mão. E isso ainda é válido para nós. Em relação aos pobres, que são o objeto da nossa misericórdia, da nossa opção, do nosso posicionamento enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto sociedade, etc, etc. Eu não sei, eu gostaria de fazer esse aceno, Darlene, porque eu acho que aqui talvez haja um caminho para a gente alargar essa lição de uma forma que eu acho que ela é decisiva na nossa reflexão, no conjunto de todas as outras lições que são importantes. É que nós estamos embutidos num mundo que é o capitalismo, com toda a sua linguagem, com todo o seu campo semântico, e isso se mistura para nós, se mistura no nosso cotidiano, na nossa ação do dia a dia, no campo da igreja, se a gente não faz essas distinções desses termos, desses conceitos, e eu diria dessas questões todas. Eu não sei se isso ajuda ou se eu me faço assim compreender, mas eu queria assim tentar intensificar a importância, talvez, de voltarmos a enfrentarmos esse tema junto com os clássicos que estão pensando na Europa e estão pensando na América Latina, né? Na Europa, Proudhon, Marx e Max Weber, né? Veja, nós temos 2 alemães e um francês, e na América Latina, Rincklemert e Asman, que nos ajudam a avançarmos efetivamente nessa compreensão, enfim, que eu acho que esse é um problema de todas as igrejas e no próprio projeto de implementação do reino e das ações missionárias, etc, etc. Eu não sei se isso ajuda, mas queria, assim, insistir um pouco nessa direção. Alguém mais?
Edivaldo, com certeza isso ajuda muito, né? E a gente vai sentindo falta desse diálogo mesmo. O problema é que falta recursos para a gente, né? Eu, por exemplo, né, tinha pensado em pegar um pouquinho do Weber, reestudar para trazer aqui, mas falta, né, fôlego da gente. Eu acho que seria realmente bastante útil a gente trabalhar um pouco mais, aprofundar um pouquinho, pedindo, né, o suporte aí justamente da filosofia e da economia, né? Eu vou dar meu pitaco, então. Eu ministro um pequeno curso já há muitos anos, desde que eu trabalhava com a educação superior e ministério da Igreja Unida, sobre arrecadação de fundos, né, sobre fundraising. Este curso tem a ver com pedir dinheiro, né? É uma coisa que para as igrejas nossas, né, não para essas igrejas da prosperidade, mas para as nossas mais tradicionais, às vezes é um tema, como a Darlene disse, um pouco espinhoso, é um tema às vezes meio tabu, né? Um dos fundamentos e o título do curso na verdade é uma palestra, né, mas é parte de todo um curso, é desenvolvendo ou criando uma cultura de generosidade, partindo desde o princípio, né, da generosidade. Então a gente trabalha todo o tema teológica, bíblica, teologicamente, né, e alguém pode pensar, mas a Bíblia não fala de dinheiro. Na verdade, a Bíblia fala muito de dinheiro e fala muito de riqueza e de distribuição de riqueza. E é nessa perspectiva que a Bíblia fala dos recursos financeiros, na perspectiva da distribuição equitativa, igualitária, tá? Assim, para ser bem resumidamente. O Wesley também falou sobre o dinheiro muito, né? Ele falou bastante sobre o dinheiro. Existe um livro de um autor chamado Henry Nouwen. O pastor, nosso pastor aí, Oswaldo, às vezes cita o Henry Nouwen. Ele é um autor que trabalha muitos temas de espiritualidade, né? E ele trata o tema financeiro na perspectiva da espiritualidade. Então, um livrinho dele chamado Uma Espiritualidade do Fundraising, ou uma espiritualidade da captação de fundos, poderia ser uma tradução. Não está em português, só está em inglês. Existe uma tradução ao espanhol, mas que ainda não foi publicada. Ele é publicado pelo Upper Room, o Nocenáculo, a agência do Nocenáculo lá da Igreja Unida. E o Noem, ele apresenta nesse livrinho, assim, vou citar muito sinteticamente, 3 razões teológicas para arrecadar fundos ou para doar fundos. Ele trata nas duas perspectivas, daquele que pede e daquele que arrecada, ou melhor, daquele que doa, daquele que arrecada e daquele que doa. Às vezes os ministérios de finanças na igreja são um pouco vistos assim, meio com a cara meia torta, né? E lá vem esse pessoal pedir dinheiro. E por outro lado, como a Darlene mencionou, né, no caso da nossa igreja local, a escassez, né, dos recursos para manter a missão. A missão, ela é de Deus, como nós sabemos, e se Deus quer, as coisas vão acontecer. Mas ela se dá, ela se realiza num contexto. E o nosso contexto é esse mundo, é onde nós estamos, ou seja, nós precisamos de recursos econômicos para contribuir na missão de Deus, para ajudar na missão de Deus. Agora, como pedir e como doar é uma questão de espiritualidade, segundo Noem. Noem, ele cita 3 fundamentos. O primeiro deles é o fundamento da conversão. Eu vou tentar aqui ler, traduzindo assim, diretamente para o português, né? A arrecadação de fundos
também é sempre uma chamada à conversão. E isto se aplica tanto aos que buscam, aos que pedem fundos, como àqueles que doam fundos. Já seja quando estamos pedindo dinheiro ou quando nós estamos doando dinheiro, nós, numa perspectiva do reino de Deus, estamos unidos por Deus, que é o ponto de fazer algo novo através da nossa colaboração financeira. Ou seja, é preciso uma conversão, mas ele diz também que é preciso motivação, é preciso motivo, bons motivos. A arrecadação de fundos é uma atividade muito rica e muito bonita. É uma expressão de confiança, alegre e plena de esperança no ministério do Reino de Deus. No ministério, para cada um, cada uma, as riquezas que cada um, que cada uma possui, nos levam a trabalhar juntos pela vinda plena e a expansão do reino de Deus. Ele fala também que é um aspecto de devoção. Devoção. Ele trata muito do tema da espiritualidade, como eu disse. Desde o princípio até o fim, a arrecadação de fundos como ministério se baseia na oração e na abertura para a gratidão a Deus, porque Ele é quem nos dá todas as coisas. E nós devolvemos um pouco do muito que Ele nos dá. Eu escutei uma palestra do Hinker Lammert uma vez, exatamente nesta perspectiva do que é a doação, o que é digamos, o entregar os recursos para uma causa. É devolver um pouco do muito que Deus nos concede. E por aí vai o Henry Nouwen. É muito interessante esse livrinho, eu tenho ele aqui em inglês. E mais, digamos, ligado ao nosso campo de tradição wesleyana, a Darlene citou aí, eu acho muito interessante, é preciso revisitar sempre esse sermão, o sermão sobre o uso do dinheiro que o Wesley pregou, e é nesse sermão que ele fala: ganha tudo que possas, poupa tudo que possas, mas doa tudo quanto possas, né? Ganhar o mais que se pode, poupar o mais que se pode e doar tudo. É interessante que ele diz em espanhol: tanto quanto puedas, não é? Tanto, ou seja, doa tudo que possa. Quando ele fala assim, ele mexe com o nosso... Porque ele deu o exemplo, né? Ele fez isso na vida toda dele. E existe um levantamento sobre a vida do Wesley muito interessante nesse quesito do dinheiro. Ele provou isso na própria vida. Então, em 1731, ele começou a limitar os seus gastos para poder ter mais dinheiro para doar. Ele começou a limitar os gastos para poupar. 1731. Naquele ano, as suas rendas foram 30 libras. Ele ganhou 28 libras e doou ele gastou, melhor, 28 libras e doou 2 libras apenas. No ano seguinte, os seus ingressos duplicaram. Entretanto, ele se propôs a seguir sua vida gastando somente as 28 libras que ele tinha gastado no ano anterior. Então, ele doou naquele ano 32 libras. Impressionante isso. Ele pulou de 2 libras de doação no ano para 32 libras no outro ano, só fazendo um exercício de manter os gastos e poupar o máximo possível. No terceiro ano da sua experiência, ele teve uma renda que saltou para 90 libras anual.
Ele também sabia ganhar dinheiro, bastante, ele sabia fazer dinheiro. Mas o que ele fez nesse terceiro ano? Ele ainda assim se manteve na sua vida com as únicas 28 libras desde o primeiro ano dessa experiência. E naquele ano ele doou 62 libras. Ele fazia isso e ele sentia que o cristão e que o cristianismo deveria doar mais do que o dízimo. Doar todo o excedente da sua renda. É isso que ele defendia. Uma vez que já tinha suprido todas as necessidades da família e dos credores, Wesley entendia que tudo que havia sobrado, ele deveria entregar para a missão. Ele cria que com o crescimento da renda pessoal, deveria também aumentar o crescimento da doação e não aumentar o padrão de vida, que é o que normalmente nós pensamos. Não, aumentou minha renda, vou aumentar um pouquinho o padrão de vida. Ah, agora vou tomar um vinhozinho um pouco mais caro, né? O Wesley não, vou continuar tomando o mesmo que tomava antes, comendo o mesmo que comia antes, sem aumentar o meu padrão de vida, porque não é necessário. Então, tudo que restar vai para a missão. E aí, o que muitas vezes é citado nas pregações aí, quando ele morreu, em 2 de março de 1791, ele tinha umas poucas moedas no seu bolso, as cerca de 33 mil libras. Vejam bem, 33 mil libras. Nós não conseguimos raciocinar com esses valores, mas era muito dinheiro para a época. 33 mil libras que ele havia ganhado durante toda a sua vida, ele tinha doado e empregado tudo. Não tinha ficado com nada. Ele ficou com alguns pennies, que era a moeda, né, os centavos, no bolso quando morreu. E não tinha nada mais do que isso. Não precisava mais nada do que isso. Agora, no final da vida, é interessante que o Wesley, o movimento metodista já tinha se desenvolvido, e ele prega outro sermão. Eu tentei buscar aqui, eu tenho tudo anotado, mas eu não lembro de cabeça. Mas é já no final da vida. Ele prega um sermão que os historiadores dizem pleno de tristeza e de angústia por aquilo que o metodismo tinha se tornado. Os metodistas tinham desaprendido a doar. É o que ele vai dizer nesse sermão. Os metodistas desaprenderam a doar. Mas não era doar para construir a igreja, para enfeitar a igreja, não. Era doar para atender os pobres, atender os necessitados. O Wesley não precisava ter 3 cobertores, ele tinha um só, porque 2 certamente ele saía nas noites frias de Londres e cobria algum pobre que estava dormindo na rua. Então esse é o sentido da doação. Muito mais do que o dízimo, muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Wesley escreveu uma oração sobre isso, a chamada oração da aliança, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Já não pertenço mais a mim mesmo, somente a ti. Usa-me para o que tu queiras. Ponha-me com quem tu queiras. Leva-me para fazer algo. Mesmo que isso me faça sofrer. Deixa-me ser empregado por ti ou deixa-me de lado por ti. Exaltado por ti ou rebaixado por ti. Dá-me plenitude, deixa-me sem nada. Deixa-me ter todas as coisas, mas deixa-me sem nada. Eu, livremente e de todo o meu coração, permito todas as coisas, segundo o teu prazer e segundo a tua disposição. Foi a oração de Wesley, que é uma oração de autoesvaziamento, como a gente pode ver, autoesvaziamento. Eu não quero nada, deixa eu dar tudo, desde que seja para ti. A Ivonete está com a mão levantada. E aqui eu paro, porque senão o meu sermão vai longe.
Não fui eu que levantou a mão, não. Ah, tinha uma mãozinha aqui na tua tela. Mais alguém, irmãos e irmãs? A Zoé. Obrigada, pastor. Nossa, foi muito bom. Ouvir sobre o Wesley, assim, me levou. Primeiro, obrigada a Darlene, foi ótima a sua lição. Eu li essa lição, mas não consegui chegar onde você chegou. Parabéns, valeu muito. E a palavra sua, Luiz, foi enriquecedor. Essa oração do Wesley, vou dizer, se a gente conseguisse fazer pelo menos a metade dela de coração, assim, a gente já estaria bem evoluído, não? Eu estou julgando por mim. Muito linda, muito, muito, muito. Gostei muito. Obrigada. Deus abençoe vocês. Alguém mais gostaria de falar? Ou a Darlene quer fazer aí um arremate final? Realmente, o que eu percebo em todos os temas, de modo geral, né? Eu acho que nós já dissemos isso. Nós não fechamos nada aqui, não é uma última palavra nunca, né? Porque essas lições são tão complexas e elas abrem tantas vertentes que daria para a gente ficar conversando uma semana ou um mês sobre um desses temas e não esgotaríamos, né? Porque realmente são temas bem interessantes, bem complexos. O importante é deixar algum incômodo no nosso coração, na nossa mente, para a gente seguir remoendo isso, né, e revisitando o tema, né. Acho que é isso, né. Ao Lucas aí, também Ivonete, por favor. Abra o microfone. Bom, tudo bem? Estão me escutando bem? Então tá bom. Perfeito. Eu achei muito importante o que a Darlene disse sobre a gratidão, né? Tudo que na espiritualidade, tudo que a gente pensa em Deus, ela passa pelo outro, passa pelo próximo, né? Então, ser grato a Deus pelo que se tem, pela vida, pelo que se tem, passa pela vida do outro, porque foi através do outro que a gente foi abençoado, né? Tudo é proporcionado pelo conjunto. Então, esse sentimento, essa visão de gratidão, é muito importante tocar nisso nos dias atuais, né? Porque esses dias eu estava falando com um empresário aqui, eu presto serviço, às vezes eu converso com gente de muita grana, né? Então, ele estava me falando que escuta um rapaz aí sobre finanças, que o cara fala assim que nós somos 90% acomodado, né? E 10% nós somos empreendedores, né? E que nós temos que romper essa barreira dos 10% de acomodado. Nós temos que ser mais empreendedores, né? Eu falei, nossa, que bom que se fosse nessa direção do todo, né? Nós nos empreendermos para abençoar a vida do conjunto, né? Mas a lógica do mercado, a lógica da nossa vida é empreender em favor de si próprio, né? Como o Edivaldo tocou nessa chave que a gente precisa discutir mais, né? Então, ser grato a Deus pela nossa vida passa sempre pela vida do outro. Isso achei muito importante a Darlene tocar nesse assunto, né? Nós não somos ligados diretamente a uma fonte inesgotável, ao divino. Tudo na nossa vida passa pelo outro. Então, essa visão é muito importante nos dias atuais, acho que sempre foi, né? Obrigado, Darlene, obrigado a todos que falaram, Edivaldo, Luiz, todo mundo. A Ivonete. Eu só queria pedir para você postar a oração, se você puder postar a oração no grupo para nós, a oração que o Wesley fez. Eu não sei se eu vou encontrar em português, mas eu tenho ela traduzida no espanhol, né? Vou espanhol tá bom demais. Em espanhol mesmo. Uhum. Tá. Bom, alguém mais? Se não, vamos aí nos encaminhando para os finalmentes, né? A Rosa pediu apenas que a gente discutisse aqui, ou decida, né? Se vamos manter o horário no próximo domingo, que é domingo de eleição, ou se pensam que é preciso alterar. Não sei qual o pensamento de vocês que frequentam a classe. Sim.
eu acho que a gente poderia manter o horário das 10 pelo seguinte, porque essa eleição vai ser muito mais rápida. Então, quem for votar no primeiro horário, se antes foi rápido, eu acredito que agora vai ser mais rápido ainda. Então, a gente não precisaria mudar o horário. É verdade. Às 10 horas. Alguém com alguma opinião divergente aí? Senão, acho que vi quase todo mundo chacoalhando a cabeça aí. Então, vamos manter às 10 horas da manhã. Eu só não sei pela programação quem será a pessoa responsável. Não sei se a Darlene lembra dessa informação. Não, eu também não tenho a lista, Não. não. Eu ia justamente perguntar isso, Bom, porque é algum de nós aqui, não é? Não? Eu sei que eu não sou, mas vamos ver com a Rosa aí, vamos ficar atento no grupo de WhatsApp essa semana. Certamente ela vai estar cuidando disso e alguém vai ministrar. Então, mantemos às 10 da manhã e aí para os que vão votar mais cedinho, depois quem não puder vai votar mais tarde, né? Vamos concluir a nossa lição, a nossa classe de hoje, dando graças a Deus por esse momento de debate, de estudos, né? E lembrando mais uma vez a Rosa aí na sua enfermidade e outras pessoas da nossa igreja que também estão necessitando do nosso círculo de amigos. Lá no nosso grupo, no grupo da igreja, sempre correm muitos pedidos de oração, né? Com muita gente que está carecendo nesse momento da misericórdia de Deus. Então, Suzana, você pode concluir para nós com uma oração, por favor? Abra o seu microfone. Sim, estão me ouvindo? Sim, oremos. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos por esse momento tão significativo de estudo da Tua Palavra, de congregarmos como irmãos e irmãs que se detêm, Senhor Deus, para o estudo da Tua Palavra, para a leitura, Senhor Deus, para aprofundamento dos Teus ensinamentos, e que o Senhor esteja continuando, abençoando e trazendo essas mensagens através dos nossos irmãos e irmãs que tanto nos ajudam a compreender melhor, Senhor Deus, aquilo que Tu desejas que nós façamos e da forma como Tu desejas que façamos. Nós nos lembramos agora especialmente das pessoas enfermas, colocamos nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Rosa, Senhor Deus, o seu tratamento, os encaminhamentos de todas as orientações médicas que ela tem a seguir, Senhor Deus, que a Tua mão permaneça presente, orientando esses médicos, orientando a equipe que trata dela, que cuida, Senhor, dessa Tua serva, e os procedimentos que deverão ser feitos em breve, Senhor, que a Tua paz, que a Tua companhia, que o Teu ânimo, que a Tua força, Senhor Deus, estejam com a nossa irmã. Juntamente com ela, nós nos lembramos do médico, Senhor, do Dr. Belato, que passou por uma cirurgia de câncer tão difícil, Senhor Deus, tão detalhada e ao mesmo tempo tão difícil, Senhor Deus, que Tu estejas com ele, com a equipe médica que cuida dele, com a Ana Cláudia, que é a sua cunhada, Senhor Deus, que ela também seja fortalecida e possa fortalecer também os demais familiares. Nos lembramos também da Dona Maria, Senhor, que Tu estejas também com aquela Tua filha, Senhor Deus, com os tratamentos que estão sendo encaminhados para a sua vida, que ela também, Senhor Deus, receba a Tua graça, o Teu amor e a Tua companhia. Fortalece-nos, Senhor Deus, e prepara-nos para esta semana, para mais uma vez as eleições que teremos no próximo final de semana, que sejamos orientados e que a nossa cidade, Senhor Deus, possa ter à frente dela alguém que se comprometa com aqueles que mais necessitam. Amém. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, um bom domingo para todos e todas, e cuidem-se, porque parece que o Covid está aumentando aqui pela nossa região. As notícias que a Astrid traz da saúde toda semana aqui conversando comigo não são muito animadoras aí. Os hospitais estão começando a se encher de novo. Tá bom? Tá.
Amém. Um abraço a Grande todos. abraço. Boa semana. Tchau. 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 Boa semana.